Tenho uma amiga que praticamente trabalha só para viajar. Ela conhece muitos lugares do mundo e ganha o mesmo que eu, ou seja, bem pouquinho, mas ela dá um jeito. Viaja sempre sozinha, mas não totalmente. Ela faz parte de um grupo de meninas que fazem o mesmo. Elas combinam, planejam as viagens e vão todas juntas. Com sua permissão e ajuda na escrita, vou te contar algo que aconteceu com ela na Turquia. Elas ficaram alguns dias na capital e depois foram para o sudeste visitar um monte que é adornado com vestígios de estátuas gigantes. É uma viagem complicada, mas ela jura que vale cada centavo gasto e cada minuto investido. Acontece que houve um problema de logística ao final da visita, pois o transporte que mandaram era menor e tiveram que levar alguns primeiro para depois voltar e buscar o restante. As amigas não cabiam todas na mesma van, então decidiram esperar para não se separarem. Às vezes, mesmo quando parece que nada pode dar errado, é melhor não tentar o destino e se dividir. Ficaram as 5, além de um turista japonês e 2 rapazes que estavam na Turquia como intercambistas. O local ficou completamente vazio em questão de minutos. Eram por volta de 5 da tarde, e se elas lembravam bem, o lugar onde o transporte deixaria as pessoas ficava a 2 horas dali. Fora que tinha mais 2 horas para o retorno, sem contar que o motorista ainda iria abastecer, explicar a situação e comer algo antes de voltar. As 8 pessoas decidiram ficar juntas, e como de repente o céu começou a trovejar, contornaram o monte e seguiram pelo caminho de madeira até encontrarem uma estrutura para se abrigar. Minha amiga diz que todos começaram a se comunicar em inglês e perguntavam de onde tinham surgido tantas nuvens, já que o sol havia brilhado forte o dia todo. As primeiras gotas caíram leves e depois começaram a ficar mais fortes. Em poucos segundos virou uma tempestade. Havia muito vento. Na estrutura onde se abrigaram havia espaço suficiente para todos, até mesmo para dormirem ali, porque fazendo os cálculos de novo, não chegariam antes da meia-noite. Então alguns deveriam ficar atentos e outros tentar dormir, se conseguissem. Minha amiga disse que estava preocupada porque, segundo o itinerário, no dia seguinte teriam que acordar às 4 da manhã e estar prontas às 5. Já vai passar a chuva, já virão nos buscar, dizia o japonês, um homem de uns 50 e tantos anos, muito calmo e sem preocupações. A verdade, disse minha amiga, é que a vista era impressionante com todos aqueles raios. Uma vista que o pessoal da primeira van acabou perdendo. Ela conta que foi assim até que começaram a cair mais perto do monte. O primeiro que caiu a uns 100 metros assustou a todos. O senhor começou a tossir como se estivesse se engasgando e levou as mãos ao pescoço. Pensaram que ele estava sufocando e alguém tentou ajudar, mas o homem desabou. Parecia ter tido um infarto por causa do susto. Os estudantes disseram que sabiam primeiros socorros e, por mais que tentassem reanimá-lo, depois de meia hora desistiram. O homem tinha acabado de morrer de um infarto. Chovia de forma absurda. Sair naquele momento seria impossível, tanto para pedir ajuda quanto para tentar caminhar por aquele trecho desértico, escuro e enorme, que levaria horas. Quando se certificaram de que ele não estava mais respirando, todos ficaram em silêncio e apavorados. Colocaram o senhor à esquerda, deitado de costas, e fecharam seus olhos. A partir daí, todas as amigas da minha amiga queriam ir embora. O fato de ter um morto ali perto perturbou todas, tirou qualquer sensação de tranquilidade. Uma delas foi para o outro extremo do abrigo porque dizia que tinha muito medo de mortos. De repente, minha amiga achou ver umas luzes e foi até o outro extremo. Quando passou pelo corpo, quase tropeçou nele. Ficou um bom tempo olhando para o deserto, mas não voltou a ver o que achou serem os faróis da van. Ao voltar, olhou para o homem e percebeu que os olhos dele estavam abertos de novo. Ela não gritou, mas sua expressão denunciou o susto. Um dos rapazes foi ver e fechou os olhos dele novamente com a mão. Foi então que a luz se acendeu.
Uma das amigas dela tinha ligado. Aquele abrigo parecia um quiosque ou uma parada de ônibus. Assim é melhor, porque com as luzes apagadas e essa chuva, a van pode nem perceber que estamos aqui, disse uma das meninas. Outra comentou que preferia a luz apagada porque, com todo respeito, dava muito medo olhar para o rosto do homem. E quando olharam, que horror! De novo os olhos estavam abertos. Era a segunda vez que abria os olhos. A terceira que alguém os fechava. Além disso, sua cabeça estava inclinada, como se estivesse olhando para o grupo. É claro que todas ficaram ainda mais desesperadas, sem saber onde se enfiar. Na quarta vez, uma delas tirou um lenço e entregou ao rapaz para que cobrisse o rosto do morto, mas do nada ela gritou. Disse que alguém tinha acariciado seu pescoço, que não queria brincadeiras e que ninguém ali tinha intimidade para isso. Estava evidente que ela estava aterrorizada, cansada e desesperada. Ninguém tinha a tocado, mas minha amiga acredita que ela realmente sentiu alguma coisa, porque de repente o lenço voou pelo ar levado pelo vento. O rosto do turista estava de novo virado para o grupo e os olhos abertos mais uma vez. "Chega", disse uma delas já de saco cheio. Pegou um saco plástico e colocou na cabeça do falecido. Todos ficaram boquiabertos. Aquilo já era falta de respeito. Até então tudo tinha sido feito com cuidado. Ninguém disse nada, mas olharam para ela como quem diz: "Isso não foi legal." Também ninguém tirou o saco da cabeça dele, nem ela mesma. A situação estava muito estranha. "E se ele não estiver morto?" alguém perguntou. Ouviram o barulho do plástico e, quando olharam, viram um menino tirando o saco. Todos ficaram paralisados. O garoto surgiu sabe-se lá de onde e, quando percebeu os olhares, soltou o saco que o vento levou. Os franceses correram atrás dele, mas o menino saiu da estrutura, deu a volta e sumiu da vista. Procuraram por perto, mas não viram mais nada. "Imagino que seja isso que acontece quando você morre na Turquia", disse um dos rapazes, e até fazia sentido. Não havia mais nada que pudessem pensar em fazer além de ignorar. Mas minha amiga disse que dava mais medo ainda virar as costas para o corpo. Os rapazes se juntaram em um canto, avisando que iam tentar dormir, pois era bem provável que não fossem buscados naquela noite. Talvez ficassem mais tranquilos se parassem de pensar em quando seriam resgatados. Além disso, todos já estavam com as roupas ensopadas. Quando pensaram que nada mais aconteceria, ouviram ruídos que fizeram todos olharem e se levantarem. A tempestade acabou naquele instante, como se alguém tivesse desligado um botão. Então chega a parte que eu não acredito, apesar de ver nos olhos dela a verdade quando menciona. O morto se levantou do chão com dificuldade. Minha amiga diz que ele falou com uma voz que não era dele, em um idioma que não parecia japonês. Ele caminhou na direção por onde o menino havia ido. Ninguém teve coragem de segui-lo. Eles apenas se entreolhavam, sem entender nada. Alguém espiou e viu o homem caminhando, iluminado pela luz da lua. Olharam então para o céu, agora completamente estrelado, mais limpo do que nunca. "De onde terá vindo aquela tempestade?" perguntaram ao motorista quando ele finalmente chegou para buscá-los. "Falta um turista", disse ele em um inglês com sotaque forte. Elas tentaram explicar, mas como também não falavam muito bem, ninguém sabe direito o que o motorista e os franceses entenderam. Já na volta, os rapazes comentaram com minha amiga que o povo dali sabia que quando havia um morto e tempestade, nunca deveria deixá-lo sem cuidado. O mais provável era que o turista tivesse sido possuído por um gênio ou um djinn, como eles chamam. Eu tinha 23 anos e estava dirigindo pelo país inteiro em uma van pequena. Não era daquelas bem arrumadas, com estrutura e tudo mais.
A minha não era grande e basicamente só tinha um colchão atrás, com um monte de coisas em caixas de papelão espalhadas pelo chão. Eu estava indo para a casa dos meus pais no sul, para guardar muitas das minhas coisas na casa deles, enquanto eu resolvia toda a minha situação com o intercâmbio. Para ser sincero, estava tudo meio bagunçado. Enfim, aquela era a primeira vez que eu fazia uma viagem tão longa assim dirigindo e sem me hospedar em nenhum hotel pelo caminho. O primeiro dia inteiro até que correu bem. Foi exaustivo, mas administrável. Acho que dirigi um total de 14 horas. Então, quando senti que estava pronto para parar para passar a noite, já eram por volta de meia-noite. Havia uma placa indicando uma área de descanso a 7 quilômetros, e eu presumi que lá teria um monte de caminhoneiros e outros carros também parados para dormir. No entanto, quando entrei, percebi imediatamente o quanto eu estava enganado. A área de descanso ficava seguindo uma saída da rodovia e entrava em uma espécie de área arborizada, bloqueando completamente a visão da estrada, e não havia um único carro ou caminhão estacionado ali. Quando estacionei e olhei em volta, senti um arrepio muito estranho. O lugar era escondido da rodovia, e sem mais ninguém por perto, dava quase a impressão de que eu tinha parado em um prédio abandonado no meio de uma floresta. Você pensaria que não ter ninguém por perto seria algo tranquilo, mas era exatamente o contrário. Desliguei a van e desci para entrar no prédio e usar o banheiro. Eu nem conseguia ouvir carros passando na rodovia. Era apenas o som calmo dos grilos nas árvores. Entrei na área de descanso e ela estava razoavelmente limpa. Não sei se isso significava que muita gente passava por ali ou exatamente o contrário, mas quando voltei em direção à minha van, aquela sensação estranha voltou. A floresta ao meu redor era muito densa e quase parecia que algo ou alguém estava escondido ali. Claro que atribuía aquela sensação ao nervosismo de estar dormindo em uma van, em uma área de descanso pela primeira vez e nada mais. Entrei e puxei uma cortina na frente da cabine, bloqueando qualquer visão da parte da frente para a de trás. Depois me deitei no colchão, e apesar de todo o desconforto, eu estava tão exausto que praticamente apaguei na mesma hora. Mas no meio da noite eu acordei ao ouvir vozes do lado de fora da van. Eu me sentei rapidamente e fiquei escutando. Pareciam dois homens conversando em algum lugar próximo, talvez na vaga de estacionamento bem ao lado da minha. Olhei a hora e eram 3 da manhã. Horário dos espíritos, diria minha avó. Achei quase impossível que o estacionamento tivesse passado de completamente vazio para cheio o suficiente a ponto de alguém estacionar bem ao meu lado, mas eu realmente esperava que fosse isso. Levantei e afastei a cortina só um pouquinho para colocar a cabeça para fora. Olhei para a área de estacionamento e não vi nenhum outro carro. Então olhei pela outra janela e imediatamente cruzei o olhar com um homem, parado bem do lado de fora me encarando. Eu congelei e o homem rapidamente se afastou, escondendo-se atrás da lateral da van, longe da janela. Recuei e puxei a cortina de volta para a frente. E então congelei de novo. Ouvi os dois homens sussurrando entre si por alguns segundos, até que de repente tudo ficou em silêncio. Eles pararam de falar e eu não ouvi nenhum movimento. Devo ter esperado uns 5 minutos antes de puxar a cortina novamente e olhar em volta. Pelo que parecia, os homens tinham ido embora. Olhei em todas as direções, mas eles não estavam em lugar nenhum. Eles devem ter se esgueirado para dentro da mata, o que me deixou ainda mais inquieto. Peguei minhas chaves, liguei a van e saí imediatamente daquela área de descanso. De jeito nenhum eu ia dormir ali depois daquilo. Comecei a dirigir, e não sei se eu estava focado demais em ir embora para perceber de imediato, mas consegui chegar só até a metade da rampa de acesso à rodovia, quando percebi que a van estava tendo muita dificuldade para ganhar velocidade. Então notei uma luz vermelha piscando no painel. Era do pneu traseiro direito, e assim que eu vi, também senti. A roda parecia estar arrastando no asfalto.
Olhei pelo espelho e por ali estava ainda mais evidente. Meu estômago afundou. Só podiam ter sido aqueles homens do lado de fora da van. Eu fiz o máximo para não entrar em pânico, mas todos os pensamentos mais horríveis começaram a inundar a minha mente. Olhava desesperadamente pelos espelhos, certificando-me de que nenhum daqueles caras estava se aproximando de mim de algum lugar, enquanto tentava pensar na melhor forma de sair daquela situação. O grande problema é que, como eu tinha parado numa subida, a van não conseguia subir com um pneu estourado. E então ouvi algo lá fora. Olhei para a floresta ao meu lado. Fiquei encarando por alguns segundos, sentindo a tensão aumentar, até que uma batida veio da janela ao meu lado. Era aquele homem sorrindo e batendo no vidro. Ei, parça, precisa de ajuda? Posso trocar esse pneu para você se quiser. Ele disse isso com uma calma assustadora. Achei muito estranho ele não ter chegado de carro nem nada, e ele também não mencionou em nenhum momento o outro cara que eu sabia que estava com ele antes. Mas eu estava tão assustado que nem consegui responder. Peguei meu celular e comecei a ligar para a polícia, esperando que ele, ao ver isso, fosse embora. Mas o homem bateu novamente na janela, dizendo que ia me ajudar e que eu não precisava ligar para ninguém. Enquanto eu explicava a situação no celular, o cara foi ficando mais agressivo, batendo no vidro com mais força. Foi assim até que tentou abrir a porta, e foi aí que eu soube que não podia esperar a polícia chegar. Eu precisava ir embora imediatamente. Engatei a ré e comecei a descer a rampa de volta. Parecia que a van estava morrendo. O som de raspagem da roda, sabendo que ela podia simplesmente se soltar e me deixar ainda mais preso ali, era aterrorizante. O homem veio atrás também, tentando correr atrás da minha van de volta à área de descanso. Quando cheguei novamente à parte plana do estacionamento, acelerei com tudo, e dessa vez não parei na subida. Por pouco a minha van não conseguiu alcançar a rodovia. Dirigi um pouco mais, ainda com o pneu fazendo aquele barulho horrível, praticamente destruindo a van. Então saí da estrada e esperei pela polícia. Os homens não pareciam ter um carro e também não tentaram me seguir, provavelmente porque a área de descanso era isolada e ali eles poderiam fazer o que quisessem sem nenhuma testemunha por perto. Mas quando a polícia chegou uma hora depois e tentou procurar por eles, já tinham desaparecido. Tenho quase certeza de que se eu tivesse permanecido dentro da van e não tentado fugir, aqueles homens teriam arrombado tudo. Na verdade, poderiam ter feito coisas muito piores comigo. Desde menina sempre me interessei por esses temas, embora tenha havido uma época em que eu não conseguia sequer falar sobre eles, por causa de uma experiência pessoal que vivi. Mas essa talvez seja uma história para outra ocasião. Enquanto eu ouvia seus últimos relatos sobre bruxas, lembrei-me de uma história que minha avó paterna me contou quando eu era criança. Gostaria de compartilhá-la. Ela faleceu há 4 anos e, de certa forma, sinto que ao contar isso, estou honrando sua memória. Minha avó costumava contar que tinha uma égua cuja crina era trançada por duendes durante a noite, ou que na praia próxima à casa dela, às vezes se via um homem galopando até desaparecer no mar. Mas entre todas as histórias, havia uma que ela sempre narrava com tristeza. Tratava-se do último ano de vida de seu pai, meu bisavô. Minha avó, Elizabeth, cresceu em um assentamento rural na divisa entre Pará e Maranhão. Eu poderia lhe dizer o nome do povoado, mas prefiro omiti-lo, por causa de parentes e conhecidos que ainda vivem lá. A família dela trabalhava com comércio de coco, cacau e milho. Possuíam terras para cultivo, além de gado e aves de criação, e moravam na maior casa da região. Era uma construção de madeira escura, sólida, mas simples. Ela dizia que 1 ano antes da morte de seu pai,
começou a aparecer uma espécie de urubu branco, muito grande, que se pousava no topo de um galpão. As penas eram tão brancas que pareciam brilhar. Todas as noites sem falha, quando meu bisavô chegava em casa, aquele animal começava a emitir um canto agudo estranho. Depois de alguns dias, minha bisavó pediu para ele tomar cuidado, pois aquilo não era normal. Insistiu que fossem conversar com o padre da comunidade e, embora descrente, meu bisavô concordou. Quando chegaram, o sacerdote o observou com muita atenção e afirmou que aquilo não era um simples animal, mas algo que existia entre este mundo e o outro. Aconselhou que ele desse um tiro certeiro com uma bala de prata abençoada para se livrar da criatura. Seguindo as orientações, meu bisavô encomendou 2 balas de prata. Depois de benzidas pelo padre com a água da pia batismal da capela, ele se preparou. Numa noite, junto com 2 de seus filhos mais velhos, saiu para caçar a ave. Um dos meus tios acertou um disparo. Minha avó sempre dizia que viu o animal despencar do alto do galpão direto para um conjunto de árvores frutíferas. Quando foram procurar, encontraram apenas galhos quebrados, como se algo muito pesado tivesse caído ali, mas não havia rastro algum da ave. Naquela noite, o animal não apareceu. Meu bisavô concluiu que a criatura tinha fugido ou morrido, então decidiu seguir com a vida normalmente. Uma semana depois, meu bisavô foi ao povoado. Ao sair da loja comunitária, cruzou com um homem que morava ali havia menos de 2 meses. Ele havia pedido emprego semanas antes, mas meu bisavô recusou dizendo que não tinha vagas, pois os filhos já cuidavam de tudo. Ao vê-lo, o homem, visivelmente irritado, disse: "Você me prejudicou, seu Alberto. Agora sou eu quem vai prejudicar você." Meu bisavô percebeu que o sujeito tinha o braço direito enfaixado e a perna machucada, como quem havia sofrido uma queda. Mesmo assim, respondeu com calma que não devia nada a ele. O homem apenas sorriu de forma estranha e foi embora. Dias depois, meu bisavô começou a ter um soluço leve, mas constante. No início não se preocupou, mas o soluço não passava. Não havia chá, reza ou remédio caseiro que fizesse aquilo cessar. Tornou-se permanente, incômodo e inexplicável. Preocupado, ele visitou médicos de toda a região, mas nenhum descobriu a causa. Fez exames para descartar doenças graves como câncer, e todos deram negativos. Enquanto a família tentava entender o que estava acontecendo, as despesas cresciam. Cada consulta, exame e viagem drenava os recursos. Meu bisavô começou a vender suas terras, depois o gado, depois equipamentos. Aos poucos, sobrou apenas a casa e algumas galinhas. Meus tios e minha avó decidiram levá-lo para consultar um especialista fora da região, mas ele faleceu poucos dias antes da viagem. Quando a notícia da morte e das dificuldades da família se espalhou pelo assentamento, começaram os rumores. Diziam que aquele homem, o que havia ameaçado meu bisavô, era um bruxo virador. Isso é alguém que podia mudar de forma, como os antigos falam, e que o objetivo dele era se apoderar de tudo o que meu bisavô possuía. Depois daquela ameaça, ninguém voltou a ver o sujeito na comunidade. Nunca se encontrou uma explicação para a doença estranha e devastadora do meu bisavô. O soluço virou castigo. Parecia um feitiço vingativo, uma maldição lançada por aquele homem. Mas antes de encerrar, permita-me contar mais uma história. Minha avó lembrava, com carinho e medo ao mesmo tempo, de uma experiência que viveu com seu pai depois que ele morreu. Na noite seguinte ao nascimento do meu pai, ela estava o amamentando. Naquela época era comum usar mosquiteiros sobre as camas para afastar insetos. De repente o tecido se ergueu e minha avó viu o pai, meu bisavô. Ela ficou paralisada. Ele havia morrido 2 anos antes. Mesmo assim, falou com serenidade e pediu para ver o neto. Disse que tinha vindo conhecê-lo e pediu que o deixasse segurá-lo. Confusa, mas tomada por algo maior do que o medo, minha avó colocou o bebê em seus braços. O bisavô o segurou com carinho,
Olhou para o recém-nascido com ternura e encostou um beijo em sua testa. Depois o abençoou. Antes de ir embora, disse: "Não fique mais triste por mim, filha. Eu estou em paz." Em seguida, devolveu o bebê e o mosquiteiro caiu suavemente, como se algo tivesse soltado o tecido de volta na cama. Minha avó ficou imóvel por muito tempo, incapaz de compreender completamente o que tinha acabado de viver. É isso. Obrigada por me ouvir e por fazer com que histórias como as da minha avó perdurem. Eu lhe pedi para mudar os nomes porque contei tudo como ela me contou. Acredito nessas coisas que existem além da nossa compreensão. Não gostaria que algum descendente daquele homem nos encontrasse. Como diz minha mãe, o melhor jogo é aquele que a gente nem começa. Mais uma vez, obrigada. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Como é costume por ser o novo no trabalho, me colocaram no turno da noite, com um horário das 11 às 7 da manhã em uma lojinha de conveniência 24 horas. Devo acrescentar que as madrugadas pareciam eternas, pouco movimento, e quando havia, eu tinha que ficar na defensiva em caso de assaltos. A localização não era a melhor, mas também não era a pior. No interior do estabelecimento, eu só ouvia o zumbido dos refrigeradores e, ao fundo, o som de um rádiozinho para eu me sentir acompanhado todas as noites. Houve uma madrugada em particular em que simplesmente não entrou ninguém por mais de uma hora, o que me pareceu estranho, embora eu tenha aproveitado para revisar mentalmente quais prateleiras precisavam ser reabastecidas. Foi quando de repente ouvi o som da porta se abrindo. Eu estava atrás do caixa, então apenas levantei a cabeça esperando ver um bêbado, um segurança ou algum estudante rebelde da madrugada. No entanto, o que entrou não se encaixava no perfil de nenhum cliente anterior. Posso descrevê-lo como uma figura alta, envolta em roupas velhas, quase como farrapos. Estavam velhas e também desbotadas, pendendo em seu corpo como se ele não tivesse uma forma definida. Ele caminhou entrando pelos corredores da loja de maneira estranha. Parecia descoordenado, chegando até a tropeçar várias vezes. Quanto mais eu o olhava, mais meu sangue gelava. Não tinha sobrancelhas, nem cabelo ou qualquer imperfeição natural. Seu rosto era liso, perfeito demais para ser de uma pessoa, com exceção dos olhos grandes, parecidos com os de um manequim. Ele parou na entrada observando para todos os lados, como se estivesse escaneando o lugar em detalhes. Depois continuou caminhando pelos corredores sem dizer uma palavra. Passava por cada prateleira, desde o setor de sopas instantâneas até as bolachas, passando também pela geladeira de refrigerantes. Tocava alguns produtos, olhava de perto e depois seguia adiante sem pegá-los, como se estivesse procurando algo, sem saber exatamente o quê. Era impossível tirar os olhos dele. Cada vez que ele virava para me olhar, eu sentia meu estômago se revirando com uma náusea forte. Tentava aguentar e manter a calma naquela situação, afinal eu era o único atendendo no turno. Não minto ao dizer que ele parecia um manequim tentando fingir ser uma pessoa comum. Isso era definitivamente o que mais me aterrorizava. O cliente continuou circulando pela loja por mais uns 10 minutos. Eu continuava nervoso, escondido atrás do caixa. Não podia dizer nada, só observava. Até que finalmente aconteceu o que eu mais temia. Ele se aproximou da área de pagamento e apontou para o expositor de isqueiros, estendendo uma de suas mãos e indicando que queria o roxo. Aquela mão não era nem um pouco normal. Não dava para ver separação entre os dedos, exceto o polegar. Parecia exatamente uma peça rígida de plástico, com os nós dos dedos e as dobras quase imperceptíveis. Inclusive, posso dizer que pareciam pintados. Tentando esconder o fato de que eu tremia como nunca na vida, engoli em seco
Peguei o isqueiro da prateleira e o coloquei sobre o balcão, à sua frente. Algo mais? Perguntei com uma voz quase inaudível. Aquela coisa ficou imóvel, olhando fixamente para mim, como se não fosse capaz de compreender minhas palavras. Lentamente levou a mão até suas roupas velhas e de lá tirou algo totalmente ilógico. Uma carteira feminina nova, brilhosa e muito limpa. De verdade, parecia que tinha acabado de sair da embalagem. Em seguida, entre movimentos estranhos, conseguiu abri-la e tirar uma nota de 50. Colocou sobre o balcão e ficou novamente parado, esperando alguma reação ou comentário meu. Terminei de cobrar com as mãos totalmente trêmulas. Peguei o recibo e o troco e coloquei no balcão, embora ele só tenha pego o isqueiro e começado a se afastar em direção à porta. Desculpe, seu troco. Levantei a voz mais por instinto. Ele parou imediatamente, depois voltou ao balcão para estender a mão e foi inevitável o contato físico entre nós. Meus dedos roçaram os dele e senti um frio perturbador vindo daquela mão. Sua pele era dura, sem textura, e ao estar tão perto pude ver que ele sorriu levemente em sinal de agradecimento, embora parecesse um sorriso falso. Mas aquela expressão me deixou paralisado, incapaz de dizer qualquer palavra ou fazer qualquer movimento. Apenas observei enquanto ele pegava as moedas com dificuldade e continuava caminhando até sair da loja. Uma vez lá fora, simplesmente desapareceu na escuridão da rua. Apenas os refrigeradores foram testemunhas daquele encontro tão estranho. Nunca soube realmente o que era aquela coisa ou de onde tinha saído. Nos meses seguintes eu me sobressaltava toda vez que ouvia a porta tocar, torcendo para que não fosse ele de novo. Continuei assim até que pedi demissão, escolhendo recuperar minha paz mental. No ano passado, fiz uma viagem de carro até a casa dos meus pais para o Dia de Ação de Graças. Eu morava a cerca de 20 horas de distância, o que em tempo de estrada significava cerca de 3 dias dirigindo de forma confortável e 2 dias forçando bastante. Eu já tinha feito essa viagem antes e odiava todas as vezes por causa do quão entediante a maior parte dela era. Meus pais moravam em um pequeno rancho que para mim parecia o meio do nada. Uma grande parte da viagem era através de apenas campos totalmente abertos ou vastas florestas intocadas. Depois de horas e horas do mesmo cenário, sempre ficava dolorosamente chato. A primeira metade da viagem, desde que eu saía da minha cidade, sempre era tranquila. Era nas rodovias típicas que praticamente todo mundo pega se estiver indo para uma cidade grande ou voltando dela. No entanto, foi perto do final do meu segundo dia de direção que saí dessa rodovia e entrei numa estrada lateral. Ainda era uma rodovia, mas com apenas uma pista, e bem menos gente passava por ela. Não havia caminhoneiros nem nada assim, e ela basicamente só levava para cidades menores e menos conhecidas. Cheguei nessa parte por volta das 8 da noite, então não estava planejando dirigir por muito mais tempo. Eu esperava que houvesse alguma cidadezinha em que eu pudesse sair e encontrar um motel ou algo parecido. Dirigi por mais umas 2 horas. A estrada estava completamente vazia e apenas os meus faróis iluminavam o caminho através da neblina. Eu não tinha visto um único lugar para sair e dormir. Então, eventualmente, quando encontrei um pequeno posto de gasolina, pensei que era melhor do que nada e entrei. Esse posto parecia extremamente antigo. Parecia ser algum negócio familiar, no meio do nada. Eu não vi nenhuma luz distante de qualquer tipo de cidade, ou mesmo de casas. Porém, as luzes do posto estavam acesas, e eu consegui usar a bomba para completar o tanque. Depois estacionei em uma vaga ao lado do prédio e entrei para perguntar se eu poderia dormir algumas horas no estacionamento. Quando entrei,
Um único homem estava atrás do balcão. Parecia ter uns 50 anos e ficou surpreso quando me viu entrando. Acho que clientes não costumam parar por lá tão tarde. Perguntei a ele se eu poderia estacionar por algumas horas. Ele comentou logo de cara que o posto iria fechar em 15 minutos e que ele sairia, mas que se eu estivesse confortável em ficar ali sozinho durante a noite, ele não se importava. Agradeci a ele e comprei alguns energéticos para o dia seguinte, então voltei para o carro. Mas eu fiquei repensando a conversa na minha cabeça e achei meio estranho o jeito que ele disse. Soou como se ele estivesse dizendo que eu realmente não deveria estar, ou que a maioria das pessoas por ali não ficaria confortável com isso. Voltei para o carro e reclinei o banco, colocando um alarme para as 3 da manhã, o que era cerca de 4 horas depois. Depois de uns 15 minutos, ouvi o cara trancar as portas do posto e o carro dele indo embora. Olhei ao redor. Agora, sem as luzes do posto acesas, estava um breu total e extremamente silencioso. Era, na verdade, meio assustador estar sozinho ali. Fechei os olhos novamente. Sinceramente, não tenho certeza se adormeci ou não, porque meus olhos estavam fechados e eu estava tentando dormir por pelo menos 1 hora ou algo assim. Quando de repente ouvi o som de pneus entrando do lado de fora do posto. Eles foram ficando cada vez mais próximos, até que finalmente abri os olhos para ver o que estava acontecendo. Senti meu coração acelerar um pouco ao ver uma caminhonete escura bem ao lado do meu carro. O que diabos eles estavam fazendo ali? Nenhum dos faróis estava ligado. Eu não conseguia ver o motorista, nem nada além do contorno da caminhonete recortada pela escuridão ao redor. Mas ela estava virada para mim. Então senti que havia uma chance de quem estivesse lá dentro conseguir me ver. Fiquei muito desconfortável e não quis arriscar nada. Rapidamente levantei o banco, liguei meu carro e saí dali. Eu esperava que não fosse nada, mas a forma como tudo aconteceu parecia realmente estranha. Um posto fechado no meio do nada e uma caminhonete decide entrar com todas as luzes apagadas e parar bem do lado do meu carro? Não conseguia pensar em como aquilo não poderia ser algo ruim. Sair dali e voltar para a estrada me fez sentir muito mais seguro. No entanto, eu mal tinha percorrido uns 400 metros quando bati em algo no meio da estrada de cascalho. Só vi um vislumbre do objeto nos faróis antes de passar por cima e ouvir um som bem forte. Rapidamente encostei o carro e olhei pelo retrovisor, mas não consegui ver direito. Então coloquei o carro no estacionamento e desci. Mais uma vez notei quão silencioso era lá fora. Apenas o vento frio passava enquanto eu caminhava pela estrada, tentando ver o que eu tinha acertado. Parecia ser uma bolsa de viagem grande, mas muito grande. E, sinceramente, o motivo de eu estar tão curioso a ponto de descer para ver era porque parecia um saco para corpos. Talvez fosse apenas coisa da minha cabeça imaginar o pior. Mas eu nem cheguei perto o suficiente antes de ouvir à distância o som de pneus avançando pelas pedras estrada afora. Olhei para cima e não vi nada além de escuridão total, enquanto o som ficava cada vez mais alto. Corri de volta para o meu carro e entrei. Olhei pelo retrovisor enquanto o som ficava ainda mais intenso, até que a caminhonete apareceu de repente nos meus faróis traseiros. Parecia que estavam vindo incrivelmente rápido, passando direto pelo objeto no meio da estrada e de repente pisando no freio e parando atrás do meu carro. As 2 portas, a da frente e a lateral, se abriram e 2 homens pularam para fora, mas naquela altura eu já estava acelerando com tudo de volta pela estrada. Não conseguia acreditar o quanto minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar para a emergência. Cada vez, a chamada conectava por alguns segundos e depois caía, porque eu não tinha sinal. Felizmente, acho que a caminhonete não continuou me perseguindo, já que nunca mais os vi. Aquele trecho de estrada se estendeu por uns 45 minutos antes de eu encontrar outra via que levava a uma área mais povoada.
Ligar para a polícia naquele ponto provavelmente não ajudou muito, mas eu liguei mesmo assim. Meia hora depois recebi uma ligação de volta dizendo que não encontraram absolutamente nada na área. O restante da viagem, e honestamente toda a visita, eu fiquei apavorado com o que eu poderia ter encontrado naquela noite. Não sei o que aquela caminhonete estava fazendo, mas pensar no que tudo aquilo poderia ter sido ainda me dá arrepios. Nunca mais peguei aquele caminho novamente e nunca ouvi nenhuma informação sobre o que pode ter acontecido naquela noite. Aconteceu algo muito estranho com a gente numa viagem a uma praia que gostamos muito no Rio. Quase sempre ficamos no mesmo hotel, um que já conhecemos a poucas quadras da praia, muito tranquilo e econômico. No meio desse hotel há uma piscina pequena, talvez bonita demais para o restante do lugar. Naquela vez chegamos um pouco tarde e não conseguimos entrar na piscina como costumamos fazer. Com isso, apenas deixamos as malas e saímos para procurar algo para jantar. Voltamos um pouco antes das 10. E foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. A recepção estava fechada e o hotel estava trancado. Tivemos que bater e esperar que alguém abrisse. A funcionária nos atendeu e pediu desculpas, garantindo que não havia mais ninguém ali além dela, que era a única pessoa no hotel durante a noite. Aquilo foi bem esquisito de se ouvir, pois não era um hotel pequeno. Até tinha um restaurante antes. E nunca tivemos a impressão de que houvesse uma equipe tão pequena. Nos preparamos para dormir, mas as cervejas do jantar nos animaram, e quando meu marido disse que tinha uma menina na piscina, decidimos descer também. Normalmente fechavam a piscina às 8, mas talvez por ter pouca gente ou por ser apenas uma funcionária, ela estivesse permitindo. Ficamos empolgados, colocamos as roupas de banho e nos preparamos para entrar na piscina. Mesmo que as lâmpadas ao redor estivessem apagadas, a luz da lua naquela noite era mais do que suficiente. Quando descemos, passamos pela recepção e assim que nos viu, a moça saiu e veio em nossa direção, dizendo brava que não podíamos usar a piscina. Voltamos para o quarto um pouco desapontados, mas imaginamos que talvez a menina tivesse ficado lá e ela ainda não a tivesse descoberto. Nos ajeitamos para dormir, mas ouvimos o som da água na piscina. Olhamos pela janela e lá estava a menina brincando sozinha. Ficamos preocupados de verdade por deixarem ela lá sozinha. A piscina era bem funda e, como em todos os hotéis, as crianças não podiam usá-la sem a supervisão de um adulto. Além disso, com as luzes apagadas, podia ser perigoso. Então ligamos para a recepção e dissemos para a funcionária que não era por querer causar problemas, mas que uma menina ainda estava nadando na piscina e parecia estar sozinha. Houve uma longa pausa no telefone e lembrar disso me dá calafrios. A funcionária pediu para que, por favor, ficássemos olhando pela janela enquanto ela ia checar. Ela insistia de verdade, pedindo que não parássemos de olhar pela janela. A menina foi para a borda mais distante da piscina, encostando-se no limite, mas estava tão escuro que mal conseguíamos vê-la. De repente, as luzes da piscina se acenderam e nos demos conta de que estava vazia. A recepcionista caminhou até a borda e então olhou para nós, fazendo um sinal como se perguntasse se estava tudo bem. Ela nem olhava para a piscina. Percebemos que ela só tinha ido lá para cumprir com nossa reclamação. Ela estava tremendo. Podíamos ver isso claramente mesmo a 2 andares de distância. Fizemos um sinal de agradecimento e ela voltou correndo para a recepção, deixando as luzes acesas por um tempo até finalmente apagá-las. Deitados, meia hora depois, lembro-me que meu marido me chamou enquanto eu já estava quase dormindo. Amor, escuta, Sônia, ele sussurrou. Ouvíamos novamente aquela menina, ou o que quer que fosse, brincando na piscina,
mas não tivemos coragem de olhar de novo. Pela manhã não vimos a mesma moça da noite anterior, mas sim outro funcionário. Mais tarde, quando voltamos da praia e ela já havia retornado, por mais que perguntássemos, ela não quis falar muito sobre o assunto. A única coisa que soubemos foi que, definitivamente, não havia nenhuma menina hospedada no hotel naquelas noites.